A noite era especial. A Globo preparava um programa grandioso, uma edição especial de entrevistas que misturava esporte, política e sociedade. O nome do evento? O Brasil em Debate. A emissora sabia que o cenário político estava cada vez mais polarizado e queria fazer história promovendo um embate inusitado. O lendário narrador Galvão Bueno, conhecido por sua paixão pelo futebol e sua influência na mídia, contra um dos políticos mais populares do momento, Nicolas Ferreira. A proposta do programa era vender a imagem de um bate-papo descontraído, onde Galvão, um comunicador experiente e com décadas de televisão, poderia colocar Nicolas na parede com sua retórica afiada e seu carisma popular. Mas nos bastidores o plano era outro. A Globo não queria apenas uma conversa, queria um massacre. A produção sabia que Galvão Bueno não era um analista político tradicional, mas apostava na sua capacidade de improvisar, pressionar e usar sua autoridade sobre o público para deixar Nicolas desconfortável. O roteiro era claro. Galvão usaria o tom descontraído para tentar expor Nicolas como alguém sem preparo para debater temas como economia, cultura e sociedade. O apresentador jogaria perguntas carregadas de emoção, apostando no sentimentalismo para desmoralizar o deputado. A plateia seria treinada para reagir positivamente às falas de Galvão e negativamente às respostas de Nicolas. O objetivo final era associar Nicolas a uma imagem de jogador de várzea, sem visão de jogo, enquanto Galvão assumiria o papel de técnico experiente que explicava o jogo real para o público. Nos bastidores, os produtores confiavam na vitória de Galvão. Afinal, ele era um ícone nacional, adorado por milhões. Como Nicolas Ferreira, um político jovem, poderia competir com o maior narrador da história do Brasil? O que eles não sabiam era que Nicolas estava mais do que preparado. O programa começou com a energia no alto. As luzes vibrantes, a trilha sonora empolgante e um cenário moderno reforçavam a sensação de um evento esportivo, quase como se fosse uma final de Copa do Mundo. O apresentador anunciou com entusiasmo: "Senhoras e senhores, hoje temos um debate que promete pegar fogo. De um lado, o maior narrador da história do Brasil, o homem que viu todas as Copas de perto, uma lenda da comunicação, Galvão Bueno." A plateia explodiu em aplausos. Galvão entrou no palco com seu jeito clássico, cumprimentando a plateia com acenos e gestos empolgados. Com um terno impecável e seu tom carismático, ele parecia estar no controle total da situação. O apresentador então se virou para o outro lado do palco. E do outro lado, ele, um dos políticos mais influentes do Brasil na atualidade, representante da nova direita, deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Dessa vez, os aplausos foram misturados com algumas vaias. Nicolas entrou tranquilo, vestindo um blazer azul e uma camisa branca. Ele cumprimentou Galvão com um aperto de mão firme, sentou-se na cadeira e manteve a calma. O apresentador sorriu e foi direto ao ponto. "Galvão, você passou a vida narrando o Brasil dentro de campo, mas hoje o jogo não é futebol, é política. O que você acha da nova geração de políticos que está assumindo o poder?" Galvão pegou o microfone e soltou a primeira crítica disfarçada de opinião. "Olha, eu sempre digo que política é igual futebol. Tem jogador bom e tem jogador perna de pau. E ultimamente, tem muita gente querendo entrar em campo sem saber nem chutar uma bola direito." A plateia riu e aplaudiu. O apresentador sorriu, sabendo que Galvão já começava a ditar o ritmo do jogo. "E quem são os pernas de pau da política hoje, Galvão?" Galvão riu e respondeu com um tom provocativo. "Ah, meu amigo, tem muita gente por aí que fala bonito, mas quando pega na bola tropeça. Gente que quer dar palpite na economia, mas nunca gerou um emprego. Que quer falar de democracia, mas só reclama quando perde o jogo." A plateia vibrou com os aplausos. A provocação era clara. Galvão não precisava citar nomes. A mensagem havia sido enviada. O apresentador virou-se para Nicolas. "Deputado,
O Galvão aqui usou uma metáfora do futebol para falar de política. Você acha que a nova direita realmente sabe jogar esse jogo? Nicolas pegou o microfone, respirou fundo e soltou sua primeira resposta de impacto da noite. Galvão, concordo com você. Política é igual futebol. Mas sabe qual a diferença? No futebol, quando o juiz rouba descaradamente para um time, a torcida vai à loucura. Já na política, quando a esquerda é beneficiada, a Globo finge que não vê. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. A resposta pegou todo mundo de surpresa. Galvão levantou as sobrancelhas, visivelmente incomodado. Ele não esperava um contra-ataque tão rápido. A plateia ainda assimilava o golpe, e o apresentador tentou disfarçar o incômodo com um sorriso forçado. Bom, parece que o jogo começou quente, hein? Vamos continuar essa conversa daqui a pouco. Mas antes, vamos falar sobre um tema polêmico. O Brasil está indo para o caminho certo ou errado? O que precisa mudar? Galvão apertou os lábios e ajeitou a gravata. Ele sabia que precisava recuperar o controle do jogo, mas Nicolas já estava na vantagem, e ele não ia recuar tão cedo. O que deveria ser um debate controlado começava a virar contra a Globo. E o pior ainda estava por vir. O clima no estúdio estava eletrizante. O embate entre Galvão Bueno e Nicolas Ferreira estava apenas começando, mas a tensão já era visível. O apresentador, percebendo que Nicolas não se intimidou com a primeira provocação, tentou mudar a abordagem para um terreno que a Globo julgava ser mais seguro. Galvão, você sempre falou que o futebol representa o Brasil. E hoje, vemos um país dividido, com discursos radicais de todos os lados. O que você acha que falta para a política brasileira recuperar o espírito de união que o futebol sempre teve? Galvão pegou o microfone e respondeu com o tom de autoridade que o tornou famoso. Rapaz, o problema é que hoje tem muita gente querendo ser o dono do jogo. Política não pode ser igual pelada de rua, onde quem perde leva a bola embora. No Brasil, cada eleição parece uma final de Copa do Mundo, mas sem fair play. O que falta é diálogo, meu amigo. No futebol, a gente respeita o adversário. Na política tem gente que quer expulsar quem pensa diferente. A plateia explodiu em aplausos. Era um ataque sutil, mas Nicolas percebeu a intenção. A Globo queria empurrar a narrativa de que a direita era responsável pela polarização e que ele, como uma das figuras mais expressivas desse campo político, fazia parte do problema. Nicolas pegou o microfone e respondeu calmamente. Galvão, concordo que precisamos de fair play na política. Mas me diga uma coisa. Quando a esquerda esteve no poder, a Globo falou sobre união? Ou só lembraram disso depois que perderam o jogo? O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Galvão coçou a cabeça e forçou um sorriso. Ah, Nicolas, você gosta de jogo duro, hein? Mas vou te dizer uma coisa, meu amigo. O Brasil precisa olhar para frente. Não adianta ficar culpando o passado. Quem está no poder agora tem que resolver os problemas do país. Nicolas não perdeu a oportunidade. Exatamente, Galvão. Quem está no poder agora tem que resolver os problemas do país. Mas, curiosamente, a Globo não cobra do governo atual do mesmo jeito que cobrava o anterior. No futebol, quando o juiz apita para um lado só, a torcida percebe. E na política, o povo também está percebendo. A plateia murmurou. Algumas pessoas tentaram puxar aplausos para Galvão, mas dessa vez a reação foi mais dividida. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares. O jogo, que deveria ser fácil para Galvão, estava saindo do controle. O apresentador tentou desviar o assunto. Bom, já que estamos falando de futebol e política, um dos temas mais polêmicos dos últimos tempos foi a Copa do Catar. Muitas pessoas criticaram o evento por conta das questões de direitos humanos. Galvão, como você viu esse debate? Galvão, que sempre teve opiniões fortes sobre o futebol mundial, não perdeu tempo. Olha, eu sempre disse que a Copa deveria ser um evento de celebração, mas não podemos fechar os olhos para o que acontece fora dos gramados. O Catar
tem leis que não respeitam os direitos de várias minorias, e a gente precisa falar sobre isso. No futebol, como na vida, não dá para fingir que está tudo bem quando não está. A plateia aplaudiu novamente. O apresentador então se virou para Nicolas. E você, deputado? Você acha que um país como o Catar deveria sediar uma Copa do Mundo? Era mais uma armadilha. Se Nicolas condenasse o Catar, poderia parecer alinhado com as pautas progressistas que criticam regimes conservadores. Se relativizasse, seria acusado de apoiar violações de direitos humanos. Mas Nicolas já esperava essa pergunta. Olha, eu acho curioso como a esquerda e a grande mídia escolhem quais países criticar. O Catar é um problema, mas Cuba não? A Rússia é um problema, mas a China não? Direitos humanos valem para todos ou só para os países que não agradam à Globo? O estúdio ficou novamente em silêncio. Galvão ajeitou a gravata e tentou recuperar o tom descontraído. Mas, Nicolas, vamos falar sério. O futebol sempre foi um espaço de inclusão, onde todo mundo se reúne independente de política. Você não acha que certos discursos acabam criando mais divisão do que união? Nicolas sorriu e rebateu no ato. Galvão, engraçado você falar isso. No futebol, quando um jogador comemora um gol com a bandeira LGBT, ele é aplaudido. Mas quando um jogador faz o sinal da cruz, ele é criticado. Você acha mesmo que o futebol está acima da política ou que ele já foi completamente tomado por uma agenda ideológica? A plateia ficou dividida. Algumas pessoas aplaudiram, outras ficaram desconfortáveis. Nos bastidores, a produção começou a se agitar. O roteiro do programa não previa que Nicolas responderia com tanta firmeza. Galvão Bueno percebeu que estava começando a perder o controle da conversa e tentou mudar a abordagem novamente. Rapaz, eu sou um cara do futebol. Não sou político, não sou economista. Mas eu já vi o Brasil ganhar e perder muita coisa. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente precisa de time. O Brasil precisa se unir para ganhar esse jogo. Nicolas cruzou os braços e esperou Galvão terminar. Concordo, Galvão. Mas você sabe muito bem que um time só ganha se jogar limpo. O problema é que hoje a mídia quer ser dona do campeonato, escalando quem pode jogar e quem não pode. Isso não é futebol. Isso é manipulação. Dessa vez, a reação foi forte. Parte da plateia começou a aplaudir. Outra parte ficou visivelmente desconfortável. Nos bastidores, os produtores da Globo estavam inquietos. Nicolas não estava só resistindo, ele estava dominando o jogo. O apresentador, percebendo que o clima estava saindo do controle, decidiu encerrar o primeiro bloco do programa. Bom, estamos apenas começando esse debate incrível. Voltamos já para falar sobre o impacto das redes sociais na política e no futebol. As luzes diminuíram para o intervalo, mas o estrago já estava feito. Nicolas Ferreira não só resistiu ao embate com Galvão Bueno, ele estava ganhando o jogo. E a Globo começava a perceber que a estratégia de colocar seu narrador mais icônico contra o jovem deputado não estava saindo como planejado. O intervalo foi breve, mas nos bastidores da Globo a tensão era evidente. O plano original era que Galvão Bueno, com sua popularidade e carisma, conduzisse o debate de forma leve e descontraída, colocando Nicolas Ferreira na defensiva. Mas algo inesperado aconteceu. Nicolas não apenas resistiu, ele contra-atacou com inteligência e rapidez. E, pior para a Globo, a plateia começava a perceber isso. O programa voltou ao ar e o apresentador tentou recuperar o controle da narrativa. Agora vamos falar sobre um tema que domina tanto o futebol quanto a política: as redes sociais. Hoje, jogadores, políticos e até cidadãos comuns são julgados pelo que postam. Galvão, como você vê essa influência na sociedade? Galvão pegou o microfone e respirou fundo. As redes sociais mudaram tudo. No futebol, um jogador faz um gol e em segundos já está viralizando. Mas também vejo que tem muita gente espalhando mentira, fake news e discurso perigoso. É preciso ter responsabilidade. A plateia aplaudiu.
O apresentador virou-se para Nicolas. Deputado, você é muito ativo nas redes. Como vê essa questão? Nicolas segurou o microfone e respondeu com firmeza. Galvão, você falou de fake news, mas me diz, quando a Globo erra uma informação, é só um equívoco jornalístico. Mas quando alguém de direita questiona algo, é fake news? O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Nos bastidores, os produtores se agitaram. O programa estava fugindo do controle. Galvão tentou reagir. Nicolas, ninguém aqui quer censura, mas não dá para deixar o povo acreditando em tudo que lê na internet. Nicolas sorriu. Então quem decide o que é verdade? A Globo? O governo? O mesmo governo que mentiu sobre tanta coisa e nunca foi cobrado? A plateia murmurou. Galvão ajeitou a gravata e tentou cortar o assunto. Rapaz, eu só sei que no futebol, quando o árbitro apita, a gente respeita. Nicolas não deixou barato. Sim, mas e quando o juiz está comprado? Dessa vez a plateia reagiu forte. Nos bastidores, a Globo percebeu que estava perdendo esse jogo. O clima no estúdio estava cada vez mais tenso. Galvão Bueno tentava manter o tom descontraído, mas já era evidente que Nicolas Ferreira dominava o debate. A Globo esperava que o narrador conduzisse a conversa como um técnico experiente falando com um novato. Mas o jogo havia virado. Galvão tentou mais uma cartada. Nicolas, você fala muito sobre manipulação, mas não acha que esse discurso só aumenta a desconfiança nas instituições? Nicolas pegou o microfone e respondeu sem hesitar. Galvão, a confiança se perde quando as instituições deixam de ser imparciais. Quando o árbitro favorece um time, o torcedor percebe. E hoje, o brasileiro sabe exatamente quem a mídia protege e quem ela ataca. A plateia ficou dividida. Parte aplaudiu, outra parte permaneceu em silêncio. Galvão ajeitou a gravata e tentou uma última provocação. Então, na sua visão, a mídia é sempre vilã? Nicolas sorriu. Não, Galvão. A mídia deveria ser o narrador do jogo, não o dono do time. O estúdio veio abaixo. Nos bastidores, a Globo percebeu que havia cometido um grande erro. Nos bastidores, o clima era de puro desespero. O que deveria ser uma vitória fácil de Galvão Bueno sobre Nicolas Ferreira se transformou em um verdadeiro desastre para a Globo. A produção tentava orientar o apresentador pelo ponto eletrônico, mas já era tarde. Galvão tentou encerrar a conversa com classe. Bom, o debate foi quente, mas o importante é que o Brasil siga em frente, jogando junto. Nicolas, percebendo a tentativa de suavizar o embate, pegou o microfone e disparou sua última cartada. Galvão, no futebol, quando um time está perdendo, ele não pode simplesmente mudar a regra do jogo. Mas na política, a esquerda quer fazer exatamente isso. Perderam nas urnas e agora querem calar os adversários. A plateia reagiu forte. Nos corredores da Globo, produtores estavam atônitos. A entrevista que deveria desmoralizar Nicolas virou um problema gigante para a emissora. E o pior, o Brasil inteiro viu tudo ao vivo. O programa chegou ao fim, mas a repercussão estava apenas começando. Enquanto Galvão Bueno deixava o estúdio com um sorriso forçado, tentando disfarçar o desconforto, Nicolas Ferreira saiu como vencedor do debate. Nos corredores da Globo, o clima era de crise. Produtores discutiam freneticamente como minimizar os danos, mas sabiam que não havia mais controle sobre a narrativa. Em poucos minutos, as redes sociais estavam em chamas. Nicolas humilha Galvão Bueno ao vivo. A Globo tentou desmoralizar, mas saiu derrotada. Isso foi um massacre. Nicolas, antes de deixar a emissora, pegou o celular, sorriu e postou uma mensagem curta. O Brasil já percebeu quem realmente quer jogar limpo. O vídeo do embate viralizou. A Globo, acostumada a ditar as regras do jogo, acabava de sofrer sua maior derrota.